Viajar de avião tornou-se uma prática comum. Isso leva as pessoas em todo o território nacional e internacional. Mas um transtorno também acompanha esse acesso às viagens de avião. As companhias aéreas muitas vezes abusam do direito do consumidor com relação a isso. E esse é o nosso assunto de hoje no quadro Seu Direito. Eu estou recebendo hoje aqui no programa o advogado e também passageiro aéreo Felipe Alencar para falar sobre o direito do consumidor em relação às viagens aéreas. Olá, doutor, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, minha amiga Nayana, bom dia a todos os telespectadores da Rede Meio Norte. Trazemos hoje esse tema aqui que sempre está em alta, cada vez mais passageiros estão sendo prejudicados todos os dias pelas companhias aéreas nos aeroportos do nosso Brasil e poucos conhecem os seus direitos. Olha, e se a gente não conversar sobre isso, cada vez mais as companhias aéreas elas vão abusar e vão ficar aí fazendo o que não se deve. E a gente não é uma terra sem lei, né? Então, o consumidor ele precisa saber o que ele pode, o que ele deve fazer. Porque se você simplesmente recebe ali sua mala extraviada, quebrou a sua bagagem, o avião atrasou e não há uma medida tomada, cada vez mais essas companhias vão mantendo esse comportamento abusivo, não é isso, doutor? Exatamente. Quanto mais as companhias errarem e quanto mais os passageiros deixarem para lá, mais vai valer a pena para a companhia. Porque quando a companhia erra, ela lucra muito. Já pensou quando acontece um overbooking e ela vende mais passagens do que a quantidade de assentos, ela está lucrando muito. E aquele passageiro que deixa para lá está fomentando a companhia aérea a errar cada vez mais, porque para ela está valendo a pena. Poucas pessoas processam, poucas pessoas buscam os seus direitos. Então, a partir de hoje, depois desse quadro, se a companhia aérea fizer qualquer coisa, você vai processar sim, que é preciso danado não continuar fazendo esse tipo de coisa. Você falou do overbooking. Hoje as companhias aéreas, para quem não sabe o que é exatamente o overbooking, é quando uma companhia aérea vende mais passagens do que aquelas que realmente cabem no voo. Inclusive, isso é uma prática, eles vendem 10% a mais de passagem. Todo voo. Todo voo, então isso é normal. Normal. Infelizmente, é uma prática normal de todos os dias, de todos os voos das companhias aéreas. Aí o que é que acontece? Contando que alguém vai faltar, que alguém não vai estar lá, que alguém vai cancelar, e na hora chega todo mundo e não vai caber dentro daquele avião. E aí, quem é que tem que descer? Eu, você, quem está programado para um trabalho, quem vai fazer algo em outro lugar? Como proceder num caso como esse? Ana, e na verdade, as companhias aéreas, de tanto fazer essa prática, elas começam a maquiar o overbooking. Quando elas veem que vai surgir mais passageiros, vão se apresentar mais passageiros do que a quantidade de assentos, assim como eles venderam, eles maquiam o overbooking e aí apenas dizem, olha, seu voo foi alterado, agora você está nesse voo aqui. Eles dão a entender que o seu voo foi cancelado, mas ele não foi. Então, sempre que o seu voo for alterado, pesquise no seu voo original se ele decolou ou não. Se ele tiver decolado, com certeza foi um overbooking, venderam mais passagens do que a quantidade de assentos do avião e você foi retirado do voo para que outra pessoa sentasse no seu assento. Toda vez que isso acontecer e que você for impedido de embarcar por overbooking, que também é muito conhecido como preterição de embarque, você tem direito de receber imediatamente uma indenização, uma multa, que a resolução número 404 da ANAC estabelece. Em voos nacionais, essa multa chega a mais ou menos R$2.000, que você tem que receber imediatamente, no momento do embarque em que você é impedido de viajar. Em voos internacionais, Daiane, esse valor dobra, vai para quase R$4.000, e quase ninguém sabe disso. Então, quando você passar por esse tipo de situação, você tem que guardar o máximo de provas possível. Você guarda a sua passagem, você vai no balcão da companhia aérea e você exige a declaração de contingência, carta de contingência, é tudo a mesma coisa. É um papel que a companhia aérea entrega para o passageiro e informa de forma oficial qual o motivo de ele não ter embarcado no voo dele. E lá vai ter escrito preterição de embarque, que é o famoso overbooking. Nesse momento você exige indenização, infelizmente eles não dão, e aí você é obrigado a buscar a justiça para você conseguir receber essa indenização. Além disso, você também tem o direito de ser reacomodado no voo mais próximo disponível, mesmo que seja de outra companhia aérea. Estou aqui no aeroporto, quero embarcar, sofri um overbooking, a companhia aérea está querendo me colocar em um voo daqui a 2 dias. Pode? Não. Um absurdo. Um absurdo. Você tem o direito de escolher o seu voo. Se o problema for com a companhia aérea X,
mas o voo mais próximo for da companhia aérea Y, você pode exigir reacomodação nesse voo, sim. E aí, se eles negarem? Porque isso aí é de praxe, eles não vão facilitar. Você vai chegar, você vai exigir seu direito e eles vão dizer, não, não é bem assim. O que é que o cliente faz? Nesse caso, você tem que já se precaver e guardar o máximo de provas possível. Quando você está no balcão da companhia aérea solicitando o seu direito, pedindo a reacomodação no voo, pedindo a multa e eles negam, é importante você estar filmando, você estar gravando, para a gente colocar tudo isso no processo. Uma coisa é a gente processar e apenas falar, olha, juiz, a companhia aérea negou meu direito e eu pedi, mas cadê a prova? A depender do juiz e a depender das provas, é muito importante você ter essas comprovações. Infelizmente, poucas pessoas guardam essas comprovações, porque quase ninguém conhece os seus direitos. Mas, com certeza, a partir de hoje, muitos vão saber como proceder quando passar por um overbook no aeroporto. É verdade. Olha, eu tenho até a situação de uma amiga, que ela estava em lua de mel, doutor, imagine, ela saiu do Brasil, a Argentina, em lua de mel com seu amado esposo, e o que é que acontece? Quando chegou na Argentina, a mala extraviada, ela não conseguiu receber a mala. Então, em um lugar extremamente frio, ela colocou tudo na mala que foi despachada, a mala de mão tinha pouquíssima coisa, e lá ela ficou passando frio até conseguir comprar as roupas, enfim. E nesse caso, o que é que ela poderia ter feito? Nesse caso, quando acontece um extravio de bagagem, todos os passageiros têm direito. O extravio de bagagem, na verdade, existe dois tipos, né? O extravio temporário e o extravio permanente. O extravio temporário é aquele em que você chega no destino, não recebe sua bagagem, mas tempos depois você recebe. Pode ser no mesmo dia, dias depois, semanas depois, mas em algum momento você recebe. Esse é o extravio temporário. O extravio permanente, o extravio total, é aquele em que você não recebe nunca mais sua bagagem. Nos dois tipos de extravio, você pode sim entrar com uma ação buscando indenização. No caso do extravio temporário, que a sua amiga passou, durante todo o período em que ela ficou sem a bagagem, sem todos os pertences dela, sem as roupas de frio, remédio que tinha lá dentro, itens de higiene pessoal, carregador de celular, tudo isso, se ela passou uma semana sem todos esses itens e ela foi obrigada a realizar compras em caráter de urgência para suprir a falta desses itens, ela pode entrar com a ação e pedir o ressarcimento de todos esses valores que ela pagou, que ela gastou, desse prejuízo que ela teve durante essa uma semana, por exemplo, fora o dano moral por todo o transtorno que ela passou. Mas nesse caso, tem uma prova em específico, Nayane, que é muito importante o passageiro pegar, seja quando a bagagem é extraviada ou danificada. Teve problema com bagagem, chegou no aeroporto, está de frente com a esteira e não recebeu sua mala ou recebeu danificada, imediatamente você tem que se dirigir ao balcão da companhia aérea, ao funcionário da companhia aérea que estiver mais próximo, e exigir o famoso RIB, Relatório de Irregularidade de Bagagem. Esse documento, lá vai ter a etiqueta do despacho da bagagem, a passagem da pessoa, o nome dela, e vai estar informando de forma oficial novamente que a sua bagagem foi extraviada, foi danificada, foi violada nesse voo em específico. Com esse documento, a gente consegue uma boa indenização. Olha só, no caso da minha amiga, ela até recebeu uma indenização, só que não foi boa. O prejuízo, o dano de viver uma lua de mel, né, com a dor de cabeça dessa, eu até brinquei com ela, menina, a companhia fez de maneira intencional, você não ia precisar dessas roupas lá. Então aproveita, brinca do se esconder e esquece, não vai perder a lua de mel, porque a verdade é que o prejuízo emocional, o desgaste emocional, incalculável, um momento especial na vida da pessoa. Ela economizou para fazer essa viagem, enfim. Mas nós temos agora, daqui a pouquinho a Ellen também está se pisando, porque quem ganha o oco do mundo é ela, para fazer a pergunta para o doutor. Mas nós temos também a participação dos nossos telespectadores no WhatsApp. Deixa eu ver a pergunta do nosso telespectador a respeito das viagens aéreas. Vamos colocar no ar agora? Temos uma pergunta? Olha só. Ellen, lê para mim, por favor. Olha aí. Olá, qual o tempo máximo para a companhia aérea oferecer um voo alternativo? Excelente pergunta. Quando o passageiro é surpreendido com um atraso, cancelamento de voo, overbook, e ele tem que ser reacomodado em outro voo, existe o critério da razoabilidade. Não existe um prazo específico, olha, daqui a meia hora, no máximo, você tem que ter um voo. Ou você tem que ser reacomodado no voo exatamente no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. Não existe isso. O que existe é o critério da razoabilidade. No caso, o passageiro, ele pode entrar no site das companhias aéreas, ver quais voos estão disponíveis para a venda, e aquele voo mais próximo que estiver disponível para a venda, ali já nasce o direito dele de exigir a reacomodação nesse voo.
Pode ser que no dia não tenha mais nenhum voo disponível para venda. Aí realmente a companhia aérea não tem como reacomodar em um voo no outro dia. Mas se no dia seguinte, bem cedinho, tiver um voo disponível para venda, o passageiro pode exigir, e aí nasce o direito dele de ser reacomodado nesse voo mais cedo do dia seguinte. Olha só, Ellen, você já viveu algum perrengue assim no avião? Já teve gente que teve o bichinho perdido. Isso também é um outro assunto extremamente delicado. Embarcou o bichinho e perdeu. Enfim, mas e você, Ellen? Já viveu alguma situação parecida? E morro de medo de viver, mas daqui a pouco a gente pode falar sobre esses animais, que eu acho que é um assunto muito importante. Mas o meu maior medo, doutor, é embarcar com as minhas pranchas, né? Na verdade, despachar, quando a gente vai para essas kite trips, né? Que são as viagens de kite, de surf, e aí a gente usa um sarcófago, que é uma mala gigantesca, com os equipamentos. Porque eu já tive amigos, como aconteceu com a sua amiga, Onay, eu tive amigos que fizeram surf trips e as pranchas, eles viram pela janela do avião antes de embarcar. Aliás, embarcaram, mas antes do voo decolar, eles viram as suas pranchas, isso tem até filmado, as suas pranchas sendo jogadas assim no carrinho. E isso, minha gente, isso pode danificar, na verdade danificou o equipamento, né, de um amigo meu. Então, eu morro de medo que isso aconteça com os meus equipamentos quando eu precisar despachá-los. Doutor, se isso acontecer, tem que ser pago na hora? Como é o tempo que eu possa ir atrás dos meus direitos? E aí? Perfeito, excelente pergunta, e é um tema bastante pertinente e diário lá no nosso escritório. Todos os dias chegam passageiros, ou que a prancha de surf foi quebrada, ou que o violão foi quebrado, já chegou até mesmo que a máquina de tatuagem que ele trouxe, de remoção de tatuagem, perdão, que ele trouxe da Europa, foi danificada. Então, sempre que isso ocorrer, todo o prejuízo que o passageiro suportar, por exemplo, se você estava indo para uma competição de surf, você perdeu a chance de ser campeã, por exemplo, e participar desse torneio. Qual o valor disso? É imensurável. Então, nesse caso, nós podemos pedir 2 danos. Um é o dano moral, que é incalculável e é todo o transtorno que você passou, e vai depender do entendimento do juiz, analisando o caso concreto, para mensurar quanto você merece receber. E o outro é o dano material, que é o prejuízo financeiro direto, comprovado, no caso, o valor da prancha de surf, do violão, da máquina de remoção de tatuagem, enfim. Felipe, para encerrar a nossa conversa, agora a história dos animais. Muitas pessoas precisam embarcar os seus bichinhos. E a gente teve até um caso que foi de repercussão nacional. Do Joca, amiga. Do Joca, né? E o Joca acabou que perdeu a vida. Numa situação como essa, quais são os direitos do passageiro? Olha, as companhias aéreas, cada uma tem um regulamento diferente. E elas estabelecem regras de quais os cães e em que situações eles podem viajar, seja na cabine, junto com o passageiro, ou no porão da aeronave. E aí, como todo mundo se preocupa muito com o seu pet, seja o seu cão-guia ou o seu cão de apoio emocional, todos preferem viajar ao lado dele, seguro. Por quê? Porque tem medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Joca, que infelizmente faleceu, causando aquela grande repercussão. E, inclusive, foi tema para originar aí um projeto de lei que foi aprovado para estabelecer regras que ajudam tanto os passageiros como os seus pets no transporte aéreo. Infelizmente, recentemente, que foi de grande repercussão também, tivemos uma decisão do STJ que falava do cão de apoio emocional. E nessa decisão, o STJ colocou nas mãos das companhias aéreas a decisão de decidir se o cão vai no porão, se vai na cabine, se viaja ou se não viaja. Então, é totalmente contra a tendência jurídica atual, que é de que sejam estabelecidas regras que sejam feitas por especialistas, né? Assim como foi feito na Lei Joca, para proteger o passageiro e o cão de apoio emocional. Hoje, o cão-guia, ele tem um regulamento específico, mas o cão de apoio emocional, que é muito importante, muita gente tem, muita gente precisa, infelizmente, está à mercê nas mãos das companhias aéreas. A gente aí torce muito para que esse entendimento do STJ seja alterado e que os juízes, nos casos concretos, analisem direitinho e virem esse jogo dando direito aos passageiros, aos consumidores. É isso, doutor Felipe, muito obrigado pela sua participação. Qual é o seu Instagram para quem quer saber mais sobre o assunto? O Instagram é felipealencar.adv. Felipe, tudo com I. F-I-L-I-P-I. Olha só, viu como ele é sabido? Já botou bem facinho, que é para você ir lá, clicar e acessar. Obrigada, doutor Felipe. A gente conversa mais em outra oportunidade. Muito obrigado, agradeço a oportunidade a todos. Um bom dia, um bom trabalho.
Ó, se agoniar, chama o doutor Felipe, que ele te ajuda para você aí ter seus direitos